O vídeo está longo, mas importante nesses tempos de polarização. Você vai entender e diferenciar o que é direita radical e direita extrema, para além de xingamentos em ringue político. Fique aqui e guie-se toda vez que vir e ouvir sobre a extrema-direita. A extrema-direita é uma corrente política que se posiciona à margem direita do espectro tradicional. É geralmente caracterizada por um forte nacionalismo, autoritarismo pela oposição radical a valores progressistas e globalistas. As 7 principais características que definem essa ideologia: nacionalismo extremo ultranacionalismo, defesa incondicional da identidade nacional, muitas vezes promovendo a ideia de superioridade cultural ou étnica do próprio país em relação aos demais. Autoritarismo e antiliberalismo, preferência por lideranças fortes, centralizadas e executivas. Frequentemente, demonstra ceticismo em relação às instituições democráticas liberais, como o parlamento ou sistemas de freios e contrapesos, xenofobia e anti-imigração, forte oposição à entrada de imigrantes ou refugiados, vistos como ameaças à cultura, à segurança ou à economia local. Conservadorismo moral rígido, defesa ferrenha de valores tradicionais, muitas vezes ligados a dogmas religiosos e à estrutura familiar patriarcal, rejeitando pautas progressistas. Populismo, estilo de liderança que se baseia no apelo direto às massas, muitas vezes criando uma divisão maniqueísta entre o povo puro e trabalhador e uma elite corrupta. Antiglobalismo, rejeição a instituições e tratados internacionais como a ONU ou blocos econômicos, enxergando-os como ameaças à soberania nacional e à identidade cultural. Populismo punitivista e defesa da lei e da ordem. ênfase extrema na repressão criminal e na segurança pública, por vezes defendendo medidas duras de controle social. Além dos xingamentos aos adversários, Taguieff é diretor de pesquisa no CNRS, Centro Nacional de Pesquisa Científica da França. É considerado o criador do conceito de nacional-populismo, termo que ele cunhou ainda nos anos 1980 para definir a ascensão da extrema-direita francesa capitaneada por Jean-Marie Le Pen, pai de Marine Le Pen, enquanto Cas Mudde analisa o fenômeno de forma global a partir das estruturas políticas. Taguieff foca na estratégia discursiva e na linguagem, que a extrema-direita usa para se legitimar. Para os seus roteiros, os critérios de identificação estabelecidos por Taguieff são brilhantes porque lidam diretamente com a retórica. Os critérios de retórica de Pierre-André Taguieff para identificar a extrema-direita moderna. Taguieff aponta que o movimento passou por um processo que ele chama de desdemonização, uma faxina de imagem para parecer aceitável. A estratégia baseia-se em 2 eixos: a troca do racismo pelo diferencialismo mixofobia. Taguieff explica que a nova extrema-direita abandonou completamente o discurso de raças superiores que ruiu após a Segunda Guerra. No lugar, adotaram a defesa do direito à diferença. Eles argumentam que todas as culturas são igualmente válidas, desde que fiquem separadas em seus próprios países. O perigo, para eles, é a mistura asterisco-mixofobia-asterisco, que destruiria a identidade de cada povo. O apelo à democracia direta contra a república representativa, diferente dos fascistas do século XX que queriam fechar parlamentos, a vertente analisada por Taguieff usa as regras do jogo, se posicionam como hiperdemocratas, exigindo plebiscitos e referendos constantes. A narrativa é: o povo deve decidir tudo diretamente porque os deputados e os juízes protegem apenas as minorias e as elites. Uma segunda alternativa na França, Gilles Kepel. Cas Mudde estava focado especificamente na questão do Islã e da imigração na Europa. O professor francês em questão é Gilles Kepel. Kepel é a maior autoridade francesa em sociologia do Islã e do mundo árabe. Define os critérios de identificação da extrema-direita francesa baseando-se no conceito de fratura cultural. Para ele, a extrema-direita atual se identifica fez explorando o medo da perda da laïcité, a herança secular e laica da França diante do avanço do comunitarismo islâmico nos subúrbios europeus. Para o cientista político francês Pierre-André Taguieff, a nova direita operou uma estratégia de desdemonização. Limparam o discurso, trocaram velhos preconceitos pela defesa da cultura nacional, aprenderam a usar as ferramentas da própria democracia para crescer. O outro grande autor frequentemente citado ao lado de Cas Mudde para decifrar a ascensão desse fenômeno é o cientista político britânico Matthew Goldwyn, professor da Universidade de Kent, muitas vezes em dupla com seu coautor Roger Atwell. Eles escreveram um livro que virou a grande referência de cabeceira sobre o assunto, Nacional-Populismo, a revolta contra a democracia liberal, enquanto Mudde foca nos critérios políticos institucionais, nativismo, populismo e autoritarismo. Goldwyn e Atwell formularam os 4Ds, que são os critérios ideológicos e sociais que explicam a identificação, a força da extrema-direita e do nacional-populismo no Ocidente. Os 4Ds de Matthew Goldwyn e Roger Atwell. Se você quer entender como eles classificam e identificam a mecânica desse movimento, apontam
São 4 eixos de desgaste social que a direita capitaliza. Distrust, asterisco, desconfiança. A identificação desse movimento começa quando uma profunda desconfiança da população em relação às instituições tradicionais. O eleitorado passa a sentir que os políticos, os partidos, os juízes e a imprensa tradicional formam uma oligarquia fechada e corrupta que não liga para o cidadão comum. Deprivation, depravação ou destituição econômica. É o critério do ressentimento econômico provocado pelas transformações globais. A perda de empregos industriais, a precarização do trabalho a sensação de que os filhos viverão pior que os pais gera uma revolta contra o sistema econômico liberal e os acordos de livre comércio. Destruição cultural e identitária. Este critério identifica a reação à perda percebida da identidade nacional e dos valores tradicionais, diante de fluxos migratórios intensos de rápidas mudanças de costumes promovidas pelas elites cosmopolitas. Os cidadãos sentem que sua cultura histórica, seu idioma e seu modo de vida estão sob ameaça de destruição iminente, de alegremente desalinhamento político, o fim da fidelidade partidária histórica. As pessoas não se sentem mais representadas pela velha divisão entre a esquerda clássica e a direita tradicional. Esse vácuo abre espaço para que novas forças identitárias e nacionalistas surjam e capturem rapidamente o eleitorado órfão. Nesse vídeo vimos, Cas Mudde fornece os critérios ideológicos das lideranças. O que eles defendem? Nativismo, autoritarismo, populismo. Matthew Goldwyn fornece os critérios psicossociais do eleitorado porque as pessoas votam neles. Os 4 DS, desconfiança, destituição, destruição cultural e desalinhamento. Para os cientistas políticos Roger Atuel e Matthew Goldwyn, o que estamos vendo na Europa não é um acidente, mas o resultado de 4 forças avassaladoras, os chamados 4DS. Asterisco, por fim, debate a geopolítica europeia, a ascensão do conservadorismo a resistência globalista na Europa. O nome holandês mais provável é Thierry Baudet. Holanda. Nascido em 1983, Baudet não é apenas um político, líder do partido Fórum pela Democracia FVD, mas possui um forte background acadêmico. É jurista, historiador e autor de livros que criticam as bases da União Europeia e o globalismo. Obra de destaque: O Ataque ao Estado-Nação, baseado em sua tese de doutorado Significado do Conservadorismo, conceito-chave. Defende enfaticamente a soberania nacional contra o que chama de burocracia de Bruxelas à União Europeia. Baudet utiliza muito o termo ecofobia, um conceito cunhado pelo filósofo britânico Roger Scruton, que significa aversão ou ódio à própria cultura ao próprio lar. Algo que ele afirma que a elite intelectual política europeia sofre ao tentar diluir a identidade das nações com o multiculturalismo. Geert Wilders referiu estritamente ao cenário eleitoral a forte reação popular na Holanda contra as agendas tradicionais da União Europeia, líder do Partido para a Liberdade PVV, que venceu as eleições na Holanda com uma plataforma fortemente focada no nacionalismo, controle de imigração e soberania econômica. Cas Mudde, embora ele seja um cientista político holandês, é radicado na Geórgia escreve em inglês os seus critérios são a maior referência mundial adotada por analistas de todas as vertentes. Ficou mundialmente famoso por organizar o caos das nomenclaturas e definir cientificamente o que é a direita radical e a extrema-direita, separando-as da direita conservadora tradicional através de critérios muito claros. Para ele, a grande diferença está na relação com a democracia. A direita radical opera dentro do sistema democrático, embora critique as instituições liberais, enquanto a extrema-direita rejeita a democracia em si e flerta com a soberania fora das leis. Os 3 critérios fundamentais estabelecidos por ele para classificar a direita radical e extrema-direita contemporânea são: nativismo, o coração da ideologia é uma combinação de nacionalismo com xenofobia. Defende que os estados devem ser habitados exclusivamente por membros do grupo nativo à nação que elementos não nativos, imigrantes, outras culturas ou ideias estrangeiras são uma ameaça direta à homogeneidade e à sobrevivência do país. Autoritarismo, a crença estrita de que a sociedade deve ser organizada de forma rigidamente hierárquica, focada na lei e na ordem. O autoritarismo aqui se manifesta na punição severa para quem quebra as regras sociais na valorização de lideranças fortes que se sobrepõem às discussões burocráticas ou parlamentares para resolver o problema. Populismo, a visão que divide o mundo em 2 grupos homogêneos e antagônicos. O povo puro contra a elite corrupta. A narrativa central é de que a elite política, cultural e econômica traiu a vontade do homem comum e que o partido ou líder de direita é o único e verdadeiro canal da voz desse povo. O que define a nova direita da Europa não é o barulho que ela faz na internet, mas 3 critérios científicos que quase ninguém te explica: o nativismo, o autoritarismo e o populismo. Entender esses 3 pilares é a única forma de descobrir por que líderes como Geert Wilders estão conquistando multidões.